paz seja convosco, que o Senhor te abençoe e te proteja, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta é uma manhã muito especial. Muitos de nós estávamos pedindo para que Deus mandasse chuva, amém? Você acredita que Deus ouve a sua oração? Está aí a prova de que Deus ouve a nossa oração, né? Estávamos precisando muito. Então, Deus te trouxe, né, até esse canal nessa manhã, para que você pudesse ouvir uma palavra de Deus no seu coração. Sem mais demora, eu quero ler com você o Salmo de número 73. Gostaria que você lesse comigo os primeiros versos e deixasse aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos comentar mais algumas outras partes. Eu quero ler com você e que o Senhor te abençoe com essa palavra. Diz assim o verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Vemos aqui um contexto, uma história sendo narrada por um servo de Deus, por um homem temente a Deus, por alguém que conhecia Deus. Ele já começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom. Então nós percebemos que ali havia um relacionamento. E só para não ficar fora de contexto, esse salmista chama-se Asaf. Era um homem que era contemporâneo de Davi, um grande salmista, e muito provavelmente foi um dos seus discípulos, porque escreveu salmos maravilhosos. E nós, só para não ficar fora de contexto, quero falar um pouquinho para você sobre quem foi esse homem. Esse homem foi um levita, um grande cantor, um grande adorador de Deus, da época de Davi, como nós falamos. Então Davi tinha um grande sonho na sua vida, no seu coração, e já nos seus dias avançados, ele manifesta a vontade de construir uma casa para Deus, um lugar que fosse um lugar da habitação de Deus. Então, essa foi uma missão que acabou ficando para o seu filho Salomão. E Salomão, enquanto rei, ele ganhou anos de paz da parte de Deus, para que essa conclusão, para que pudesse concluir essa obra tão maravilhosa, tão vultuosa que foi. E nesse momento, Salomão, ele pensa que, por ser uma ocasião muito especial, ele está ali pensando como é que ele vai fazer, como será aquela cerimônia, aquela inauguração, aquele momento ali, aonde, né, Deus vai ser exaltado, a nuvem de glória vai descer sobre aquele lugar, né? O desejo de Davi era que Deus não habitasse mais numa tenda, mas sim no lugar que fosse construído especialmente para ele. Então Salomão, ele busca na sua memória, ainda quando criança, ele participou de muitos momentos onde provavelmente grandes homens, grandes cantores, grandes salmistas estavam ali adorando a Deus, e ele começa a puxar pela sua memória, ele não consegue se lembrar de ninguém. Então ele vai aos seus conselheiros e fala assim: escutem, será que porventura ainda existe alguém daquela época do meu pai? Alguém que possa cantar e adorar a Deus de uma forma como eu me sentia tão feliz e tão abençoado quando era garoto ainda. Então um dos seus conselheiros diz assim: olha, tem um ainda que está vivo, mas ele está bem velhinho e já está aposentado. Os levitas, irmãos, ministravam, eles eram preparados durante a sua vida, e aos 30 anos começavam o seu ministério, e com 20 anos de ministério eles se aposentavam. Então, a partir dos 50 anos eles estavam aposentados, estavam tranquilos. Então, Asaf estava lá na sua velhice, na sua tranquilidade, e ele é chamado para aquele momento. O segundo livro das Crônicas, do capítulo 1 em diante, você vai ali ouvir o relato em relação às questões do templo, e você vai perceber ali uma palavra do escritor que diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus, tamanha era o mover de Deus naquele lugar. Então, você percebe que este homem era um homem que estava dentro de um contexto de adoração e de plena intimidade com Deus. E aqui nós vemos, através do relato no versículo 2, que ele está declarando aqui um momento de dificuldades na sua vida. Um momento em que seus valores
podem estar comprometidos, um momento de confusão na sua mente, um momento em que ele começa a pensar e a fazer ponderações perigosas. O que isso se encaixa nos nossos dias de hoje? Porque hoje temos tido na nossa casa, em meio à situação que vivemos, muito tempo para ficarmos em nossas casas pensando aquilo que quisermos pensar. E a nossa mente, irmãos, ela pode ser atingida a qualquer momento. Seja você um salvo em Cristo, seja você um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa que tem a sua relação bem definida com Deus, uma pessoa que já tem uma experiência, que já tem profundidade como esse homem tinha. Os nossos pensamentos podem ser acometidos de coisas desastrosas que podem causar catástrofes nas nossas vidas. Um dia desses, eu ouvi uma mensagem de um pastor, e ele dizia assim: hoje, o inimigo não precisa tirar mais ninguém de dentro da igreja. Ele só precisa plantar no seu coração uma dúvida. E se essa dúvida entrar no seu coração, aquela famosa palavra, será que é isso mesmo? Será que o pastor está certo? Será que é essa direção? Será que é este caminho? Nos tornamos às vezes questionadores de valores que já tínhamos conquistado. Isso, irmãos, é tão profundo, essa reflexão é tão importante para as nossas vidas. Qualquer um de nós pode ser atingido por essa situação. Talvez possa pensar assim: esse homem estava velho, estava numa crise de identidade. Mas quem de nós, porventura, nunca questionou coisas que ouviu, até mesmo dentro da casa de Deus? Então os nossos corações, irmãos, eles podem estar suscetíveis, e a qualquer momento, alguém com muita profundidade no relacionamento com Deus, pode ter dificuldades na sua vida. Então, nós chegamos à conclusão que este homem é um homem que conhece a Deus. E aqui ele está dando um exemplo de vida, contando a sua história e dizendo porque ele quase caiu. Olha só, o verso 3 diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos e da prosperidade, e ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele está dentro de uma confusão mental, uma dificuldade de raciocínio, de discernimento. E ele começa a identificar esse problema. Muitas vezes, irmãos, meditamos e pensamos e refletimos sobre tantas coisas e acabamos chegando a lugar algum. Será que um dia você já se pegou pensando em algo e de repente você começou a se irritar sozinho? Pare para pensar um momento. Você começou no campo das ideias, questionando certas coisas, e quando você percebeu, já estava muito, muito longe. E talvez você nem se lembre daquilo que tinha começado a pensar, ou daquilo que levou você a pensar, a chegar naquela conclusão. Sabe, irmãos, aquilo que cresce na nossa vida é aquilo que alimentamos. Às vezes, situações mais inesperadas na nossa vida, que acontece, nós tomamos aquela situação para dentro de nós e aquilo começa a nos atingir e nos abater. Esse homem estava nesse caminho. Então aqui o problema dele era inveja. Ele olhava e ele falava assim: bom, o ímpio tem felicidade, ele está tranquilo, ele está sossegado. Eu estou aqui no meu isolamento, mas ele está lá dando festinha, tem um monte de gente, um barulhão que eu nem consigo dormir. Tem música alta, tem bebida, tem festa, todo mundo dando risada, e eu estou aqui, eu não posso sair de casa. A minha internet está falhando, está tudo dando errado, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero fazer, e o ímpio está folgado. E aí, irmãos, ele sente inveja. A inveja, segundo o dicionário, é um pesar pela felicidade alheia. É aquilo que vem ao seu coração e ele passa aquela mensagem assim: ele tem e eu não tenho, ele sabe e eu não sei, ele é e eu não sou. Então está ligado ao ser, ao ter, ao fazer, em comparação a outra pessoa.
Por que a comparação é perigosa? Porque a gente, normalmente, quando está ferido, quando está numa posição como essa, a gente começa a comparar coisas boas com coisas ruins. A gente começa a comparar uma qualidade com um problema, uma virtude com um defeito. E assim, irmãos, vamos sendo injustos. E aí nós caímos numa situação terrível chamada murmuração. A nossa boca começa a falar. E conforme o livro de Mateus, a boca fala daquilo que está cheio, o quê? O coração. Você quer ter um termômetro de como está o teu coração? Comece a prestar atenção naquilo que você fala. Comece a entender, comece a ver aquilo que está saindo da sua boca. Este homem, ele estava a ponto de surtar. Ele estava a ponto, vamos ler a sequência aqui, olha só o que ele diz lá, desça lá para o 12 e o 14, olha só, irmãos, como um abismo puxa outro abismo, não é assim que diz a palavra de Deus? Olha só o que ele fala no 12 em diante, até o 14, eis que estes são ímpios e todavia estão em segurança, e se lhe aumentam as riquezas, na verdade, olha só que perigoso isso, em vão tenho purificado o meu coração. Ele está falando assim aqui, peraí, eu estou vivendo, mas não adianta nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho resultado nenhum. Eu quero lembrar para você, irmãos, uma música que eu gosto muito, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Não, irmãos, não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Quando olhamos para a sua face e não para as suas mãos, somos abençoados verdadeiramente, porque a nossa fé não está firmada naquilo que recebemos. Aleluia. Este é o Deus, irmãos, o Deus do Salmo 89, forte é o teu braço, poderosa é a tua mão, Ele está com essa mão e com esse braço forte sobre a sua família, sobre a sua casa, não vai faltar, em nome de Jesus, profetizo isso sobre a sua vida. Olha, ele diz assim, olha, pois eu tenho sido afligido e castigado todas as manhãs. Ele está aqui manifestando o seu sentimento, aquilo que realmente, às vezes falta para nós, irmãos, nós chegarmos diante da presença de Deus e sermos honestos com Ele. Senhor, não estou satisfeito com isso, me ajuda, Senhor. Coloca para fora aquilo que está te azedando, te machucando, te distanciando de Deus. Às vezes, irmãos, precisamos ter coragem para falar isso. Quem porventura um dia tem coragem de dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, me ajuda porque eu sou um fofoqueiro. Me ajuda, Senhor, porque eu sou ganancioso, eu sou egoísta. É uma das coisas mais difíceis que existem, irmãos. Nós falamos sobre nós mesmos. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos, não na vida do outro, não na vida dessa pessoa que está aí do seu lado, no sofá junto com você, ou na cama, ou em qualquer lugar, mas sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Quando refletimos sobre nós mesmos, dói. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele abre a ferida, mas Ele a sara. Então muitas vezes os ferimentos precisam ser limpos, precisa se passar escova, precisa ser lavado, para que nós sejamos efetivamente curados, e aquela cicatriz passe. Nesse lugar aqui, irmãos, nesse momento dessa história, o problema era inveja, mas talvez na sua vida, seja outro problema. Talvez alguém fez uma coisa que te magoou, te machucou, te feriu, você não consegue perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você em nome de Jesus: por si mesmo você não consegue mesmo perdoar, até que você declare diante de Deus que você deseja fazer isso. Então o Espírito Santo vai agir na sua vida e você vai conseguir a capacidade para liberar o seu coração disso. Coisas, irmãos, que passamos,
às vezes uns ciúmes, às vezes você se sente rejeitado por uma pessoa, ou você não se sente bem num ambiente, se sente deixado de lado. Todas essas coisas podem machucar o nosso coração e podem nos afastar de Deus. Agora, o que precisamos aprender e entender nessa manhã tão maravilhosa que Deus nos dá, é que nós podemos mudar a situação quando nós entendemos aquilo, nos achegamos a Deus e entendemos aquilo que está acontecendo. Olha só, aqui eu quero ler para você o verso 21 em diante aqui, que diz aqui o resultado desse sentimento que estava no coração dele. Ele fala assim: assim o meu coração se azedou. O coração ficou amargo, ficou amargurado. Irmãos, não poucas pessoas têm sentido tantas dificuldades hoje em dia, no seu coração amargurado, ferido, machucado, não conseguem seguir em frente, não conseguem. Olha só a sequência do versículo aqui, que diz: assim o meu coração se azedou, e sinto picadas dos meus rins. O coração amargo dele estava afetando a sua saúde. Hoje, irmãos, vivemos uma situação onde pessoas estão enclausuradas nas suas casas, e elas têm sofrido de enfermidades tão terríveis, que elas nem sabiam que existiam. Dando asas aos seus pensamentos, às suas ideias, elas vão viajando, como aquela pessoa que abre uma página da internet, e ela estava procurando algo, e quando ela percebe, do ladinho ali tem uma outra página, e um anúncio, e uma outra página, e um outro anúncio, e um outro assunto interessante. Quando ela percebe, irmãos, ela está longe de onde ela queria, e ela já nem se lembra mais no que ela estava pensando. Isso pode acontecer, irmãos, as distrações, quando a nossa mente não é baseada naquele versículo de Paulo que diz que nós temos a mente de Cristo. Quando Deus não é o nosso foco principal, nós podemos nos perder durante o caminho. Ele está aqui manifestando já dificuldades na sua saúde. Provérbios capítulo 17 diz assim: que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, você já percebeu aquelas pessoas que têm um quadro depressivo, de depressão, a doença já está se desenvolvendo na vida da pessoa, aquele semblante caído, aquela imagem entristecida, aquela profundidade na tristeza, você percebe que ela está refletindo o seu interior. Você percebe que aquilo que está dentro dela está fluindo. Às vezes, irmãos, situações mal resolvidas da nossa vida vão se tornar grandes enfermidades, e talvez nós as carreguemos por muito tempo, se não percebemos isso. Este homem está passando por isso. Olha só o 22. Assim eu embruteci, nada sabia, era como um animal. Olha só, irmãos, a situação, você acompanhando esses versículos, começa a perceber que a cada coisa que ele fala, a situação está ficando pior. A situação está ficando mais difícil. Ele começou a se julgar como um bicho, como alguém que não pensa, como alguém que está tão aprofundado naquilo, como alguém que está tão magoado, tão azedo, que não consegue se livrar. Olha, eu quero dizer para você uma coisa que talvez você está sentindo Deus falar com você, e o seu coração está se azedando dessa forma, e você tem se afastado de Deus, você não tem mais desejo de estar na casa de Deus, apesar de não podemos agora, mas você está fugindo, você está enfraquecido. O poderoso Deus está falando contigo nessa manhã, para que você possa se levantar. Oh, aleluia. Se você está se afogando, uma corda vai ser lançada. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus, Ele lança uma corda. Eu estou lançando essa corda hoje na sua família, na sua casa, mas você precisa segurar na ponta dela. Deus vai puxar, Deus vai tirar você desse lugar onde você está, mas você precisa sair dessa posição. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero. Sabe o que Asaf faz aqui? Ele se refreia. Ele fala assim: olha, eu não vou fazer o que o ímpio faz. Deixa eu achar aqui o versículo.
o 15 diz assim, ele estava falando lá do ímpio. O ímpio diz que não há conhecimento, não há Deus, que Deus não pode pegar ele, que não tem problema. Ele fala assim, olha, se eu dissesse assim, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Sabe o que ele fala isso aqui, irmãos? Ele para de falar bobagem. Ele refreia-se. Não tem um momento, irmãos, numa discussão, que alguém tem que se calar? Que alguém tem que parar de falar? Nesse momento aqui, este homem toma uma atitude que começa a mudar essa história. Ele refreia a sua língua. Ele controla os seus impulsos. Sabe aquela vontade maluca que te dá de reclamar, de falar mal do governo, de falar mal do pastor, de botar a culpa na igreja? Irmãos, todas as vezes que refletimos sobriamente sobre a nossa vida e sobre a situação pela qual passamos e sobre os problemas que nos envolvem, em 95% das vezes vai aparecer na sua telinha assim: o problema sou eu, a culpa é minha. Asaf começa a entender que isso não vai levar a posição nenhuma. Então ele fala assim: eu não vou fazer o que o ímpio faz. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba isso na sua vida. Você tem a mente de Cristo. Você é uma pessoa, um servo, uma serva que tem a mente transformada, que foi renovada pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Você não pode entrar por esse caminho. Comece a ficar em silêncio muitas vezes. O livro de Provérbios, ele fala que a palavra do tolo é como uma flecha lançada, não tem mais como alcançá-la. Muitas palavras que lançamos podem trazer grandes maldições sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Refreie a sua língua. Pare de falar coisas que não deve falar. Então, ele começa a refletir. No 16 diz assim: quando eu pensava em compreender essas coisas, fiquei sobremodo perturbado. Ele entendeu que ele tinha que parar. Ele entendeu que ele tinha que refrear a sua língua, mas ele ainda estava com seu coração perturbado. Às vezes, irmãos, a gente tem que entender assim, que a primeira atitude que nós temos em relação a algo que nós precisamos resolver, não vai resolver a situação plenamente, mas nós precisamos insistir, precisamos continuar. Damos um passo, e depois damos outro, e depois damos outro, e é assim que o crente faz para sair das situações difíceis. Aleluia. Deus está falando para você: persista, continue, não pare, não desanime. O Senhor é contigo, a poderosa mão do Senhor está sobre a sua vida. E ele começa, irmãos, se corroer naquela perturbação, e aí começa a se esclarecer a sua mente. O verso 17 está escrito assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu fui à presença de Deus. Até que eu me acheguei a Deus. Até que eu me rendi a Deus. Até que eu me prostrei diante dele. Até o momento em que eu cheguei e me dobrei e disse: Senhor, eu me rendo. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo entender isso. Irmãos, quando nós rasgamos nosso coração na presença de Deus, milagres acontecem. Barreiras são quebradas, correntes são abertas, portas se abrem. O Evangelho de Mateus nos fala assim, que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Irmãos, temos que buscar naquele que verdadeiramente consegue resolver os nossos problemas. O nosso Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós pelo seu amor. É o seu amor, é o amor de Deus que vai. Este homem começa a entender que quando ele busca a presença de Deus, Deus vai revelar a ele. Deus vai mostrar para ele. Às vezes estamos tão perdidos, irmãos, e é só perguntar: Deus está, se é que se pode dizer assim, ansioso por te dar uma resposta, por te dar uma direção,
por mostrar a ti um caminho. O Senhor quer te dirigir, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Mas existem atitudes, irmãos, que devemos ter, e essa é uma atitude que devemos nos achegar, e então as coisas que nos perturbam vão deixar a nossa vida. Virão outras, é bem verdade, mas se desenvolvemos essa prática diante de Deus, nós aprenderemos a curar as nossas feridas, a andar no caminho que Deus trilhou para a nossa vida. Então vamos recapitular aqui, né? O que aconteceu na vida deste homem. Então ele para de falar bobagem, ele reflete, e mesmo assim ele não entende. Então ele se rende e decide buscar ao Senhor. Este é o momento, irmãos, talvez nunca houve um momento tão oportuno para buscarmos a Deus, para fazermos efetivamente aquilo que Ele quer que a gente faça. E nessa manhã eu quero propor para você que nós busquemos ao Senhor com todo o nosso coração, porque aquele que, conforme Paulo fala, Coríntios capítulo 2, se não estou enganado, ele fala assim, que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, e de ninguém é discernido. Mas aquele que é carnal, ele não discerne nada. Então, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, se essa mente de Cristo entrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, nós não vamos andar errantes, irmãos. Não vamos andar confusos, não vamos andar cheios de dúvidas, não vamos andar procurando alguém para pôr a culpa nas dificuldades pelas quais passamos, mas vamos lutar com garra, com força e na unção do Espírito de Deus, para que possamos vencer as nossas guerras. É assim, irmãos, que se luta as nossas guerras. Depois ele compreende aqui, ó, eu não vou ter tempo para explicar, mas do versículo 19 em diante, aí se desenrola tudo. Ele fala assim, eu entendo o fim do ímpio. Os seus pés estão em lugares escorregadios. Ele está hoje, mas amanhã não está mais. Ele está aqui, está ali, ele parece, mas é uma coisa provisória, é uma coisa momentânea, é algo que não se sustenta, porque não está ligado na fonte verdadeira, que é Deus. Quando estamos ligados na fonte verdadeira, a nossa vida prospera, as enfermidades vão embora, as dúvidas vão embora. Então, sabe o que acontece aqui, irmãos? Deus dá a ele algo sobre o qual o pastor falou na terça-feira passada. Deus dá a ele discernimento. Discernimento espiritual, irmãos, é uma capacidade além do nível humano, que te faz enxergar coisas sob o prisma de Deus, com os olhos de Deus, através do entendimento e da sabedoria de Deus. Eu quero orar com você sobre isso nessa manhã. Eu quero que você se sentiu tocado por essa palavra, coloque a mão no seu coração neste momento. Você que está reunido aí com a sua família, você que está precisando de um milagre, você que está precisando ser tocado pelo poder de Deus, você que sente que está se afastando por um momento de Deus, está se sentindo fraco, este é o momento de receber essa vitória sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, Deus do impossível, Deus de discernimento, Deus poderoso, El Shaddai, Tu és agora, Senhor, a luz que há de brilhar no nosso caminho. Essa família, Senhor, está neste momento, Pai, refletindo sobre a sua vida e sobre as coisas que os cercam, está sentindo talvez muito pesar por não conseguir sair de uma situação. Mas neste momento, Deus, a unção e a graça e o poder do Teu Espírito estão adentrando ao meio dessa família. Está, Senhor, ministrando o Teu Espírito. Está agora, Senhor, curando. Está agora trazendo lucidez. Está agora tirando as dúvidas. Está agora, Senhor, mostrando o caminho, determinando que através da Tua graça, essas batalhas, essas guerras serão vencidas. Eu profetizo, Senhor, sobre este lar e sobre essa família, a Tua poderosa e forte mão, o forte braço do Senhor está agora apontado em direção a essa graça, Senhor, poderosa.
ela virá sobre essa família. E o Senhor há de desenrolar, Senhor, essa situação terrível pela qual eles estão passando. Tira toda a dúvida do coração. Se a doença vier, as coisas, meu Deus, que podem nos acometer, elas vão ficar pelo caminho, porque o Senhor é Jiré, o Senhor é Rafá, o Senhor é poderoso, o Senhor é El Shaddai, aquele que pode todas as coisas. E eu profetizo a saúde sobre essa casa. Eu profetizo, Senhor, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional, porque todas as outras coisas serão acrescentadas por Ti. Para a glória de Deus nós oramos, em nome de Jesus. Se a doença Amém. vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Cante Se aí. tudo der certo, Declare isso. Ele é Deus. Ele Mas continua. se não der, continua sendo Apesar Deus. de nós, Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo ministrado por uma palavra, meu amado, de entendimento da natureza humana. Não desista de você mesmo. Nós temos esses momentos, vivemos esses momentos. E quando nós temos compreensão disto que foi pregado, nós lidamos com a nossa natureza humana, com nossas debilidades, e nós vamos enfrentando. E à medida que você vai enfrentando isso que foi ensinado, quando surge de novo, tem menos força. Cada vez vai perdendo mais força. Cada vez mais você vai tendo facilidade de perdoar. Quando você levava às vezes um mês para perdoar, você começa a levar 29 dias. Aí depois vai para 28, depois vai para 20. E assim é. Tem uns que levam mais tempo, mas é assim. É um crescente quando você vai aprendendo isso. Que Deus te abençoe a enxergar, a se autoavaliar. Uma das coisas mais exploradas hoje pelos coaches da vida é o autoconhecimento. Sem isso, queridos, a gente não consegue saber quem a gente é. Os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Então, quando a gente enxerga e não faz aquela imagem, entendeu? De super-homem, de super espiritual, de anjo. Não, nós não somos anjos. Nós estamos crescendo de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Enquanto isso, nós vamos tendo debilidade, a gente escorrega aqui, levanta aqui, mas o que a gente não pode é desistir. Que Deus tenha te abençoado poderosamente. Leia esse salmo, entenda mais, deixa Deus aprofundar lá dentro do seu coração. E hoje à noite eu quero te convidar, nós vamos ministrar uma palavra muito especial. Esteja ligado, nós falamos, teríamos 2 palavras muito especiais, e hoje Deus te entregou essa palavra pela manhã, através do pastor Reinaldo. Aqui a voz profética, irmãos, não é só sobre uma pessoa, ou se move só sobre um. Não, nós entendemos que nós somos várias vozes debaixo de um comando, mas que chega pela inspiração do Espírito Santo a cada um na medida que Deus dá. Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Terça-feira, não esqueça, nós teremos a continuidade da nossa palavra sobre guerra espiritual e batalha espiritual, no nosso TFL às 20 horas. Não deixe de estar. Quinta-feira às 20 horas, a campanha com o pastor Norto, que está profetizando bênçãos, onde também você recebe este óleo específico para a campanha
profetizando bênçãos, né? No sábado, às 19h30, a Rede Jovem ministrando, e você deve estimular o seu filho, a sua filha, a participar e assistir. Nós estamos todos envolvidos, e eu quero que você grave bem, dia 6 de julho, próxima segunda, sem ser essa, outra, a live nacional, Vida para o Brasil e a grande oração da família. Vamos nos empenhar. Se você quiser fazer a sua inscrição, ligue no horário comercial, fale com o pastor Adélio das 9 ao meio-dia, das 14 às 17, e você dá o seu nome e o seu telefone para que nós possamos te inscrever e você receber o link, que vai ser pelo YouTube, né, pelo nosso portal, que é da Igreja Nacional, BR4. Então, esse link vai chegar até você, você clica no link, já abre direto nessa live nacional, que vai ser tremendo. Eu quero te abençoar, finalizar este culto abençoado que tivemos aqui, né, online, te abençoando. Nosso coração está cheio de esperança, de ensino, né, sendo alimentados com a palavra de forma grande e especial. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Pai, muito obrigado por este culto online, por esses louvores, pela equipe que esteve aqui conosco de louvor, a equipe que tem nos ajudado a transmitir, os irmãos que estão na intercessão, que estão orando, e obrigado por cada pessoa que esteve nos assistindo, de perto ou de longe. Fica o nosso abraço e fica, Senhor, esta oração, para que tudo vá bem sobre ele e que a graça do Senhor se manifeste sobre a vida dele. Nós abençoamos a cada um, assim dizendo, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce e suave comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Fique com Deus.